Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cabeleireiro Integrativo, nesse momento que é um momento de perrengue para todo mundo que trabalha na área da beleza ou para todo mundo que depende, de atendimento presencial. Meu nome é Luma Sakamoto e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre os perigos que estão ocorrendo por conta desse vírus que está espalhado no ar, mas eu também quero contar para você qual que é a grande oportunidade que existe num momento de crise como esse. Gente, é o seguinte, tem muita fake news, eu sei que tem muita informação errada, tem muita informação que faz com que a gente se entre num estado de desespero, mas eu quero falar para você qual que é a real a importância real de você entender o que está acontecendo com relação a esse vírus e por que você deve obedecer às leis que estão sendo colocadas aí, os regimes que estão sendo colocados de isolamento social, tá? Então, hoje eu passei a manhã inteira estudando de fontes bastante confiáveis, inclusive a fonte que eu vou falar aqui, eu vou colocar o link na descrição. Como eu falo inglês, eu entendo inglês, eu decidi procurar nos influenciadores que eu mais considero, assim, principalmente a nível de empreendedorismo, o que eles estão falando a respeito de condutas, enfim, sobre esse momento que a gente está vivendo. E eu queria passar alguns pontos importantíssimos para você que ainda não entendeu por que é importante a gente ficar quietinho, a gente ficar de salão fechado, a gente ficar em nossas casas, nos resguardarmos o máximo. É o seguinte, o vírus, o coronavírus, o Covid-19, ele de fato é muito parecido com uma gripe para a maior parte da população. Entretanto, ele tem algumas características que são muito diferentes e que são muito maléficas para a gente. Por quê? Porque esse vírus ele tem uma capacidade de proliferação gigantesca. Ele tem essa capacidade de proliferação que chega a ser 1000 vezes maior do que outros vírus. Então, o que acontece? Se a pessoa ela é contaminada pelo vírus, e um detalhe importantíssimo, ele se prolifera muito rápido e as pessoas contaminam outras pessoas sem ter nem sintoma. Então, ele simplesmente vai se multiplicando no corpo de uma pessoa saudável e aí ela não tem sintoma nenhum, só que ela vai transmitindo isso tudo. Então, o alto risco desse vírus é porque ele se multiplica muito rápido e a pessoa não sabe que ela é uma portadora do vírus. Logo, o que acontece? Essa pessoa vai vai contaminar outras pessoas que são grupo de risco. Então, como esse vírus se multiplica rápido, as pessoas não sabem que são portadoras do vírus, elas vão e acessam e contaminam as pessoas que são grupo de risco. Esse é o grande perigo do coronavírus, porque ele traz consigo um poder muito grande de atacar a parte respiratória, a parte cardiovascular das pessoas, e isso leva uma grande porcentagem de pessoas, grande não, acaba sendo uma pequena porcentagem, mas como a propagação dele é muito rápida, a quantidade de pessoas que são contaminadas e que precisam de atendimento hospitalar, de terapia intensiva, ou seja, que precisa de UTI, que precisa de respirador, é grande. Por isso que as medidas estão sendo tomadas para que as pessoas evitem a contaminação. Logo, você que trabalha com o público, eu sei que você está dependendo também, você tem a dependência da entrada de renda, a cada dia, assim como eu também. Só que é responsabilidade sua, nesse momento, se isolar e ficar quietinho em casa e não atender as clientes, mesmo que elas queiram, mesmo que elas peçam.
Porque você está colocando em risco não a sua vida, mas pode ser a vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, ou do seu amigo ou amiga que tem, né, algumas, que é do grupo de risco, as pessoas que têm hipertensão, as pessoas que têm também diabetes tipo 2. Então, por esse vírus ser extremamente eficiente em atacar a parte cardiovascular, muita gente vai precisar de terapia intensiva de UTI junto. E é isso que o governo está fazendo agora. O governo está tentando evitar que esse vírus se alastre e que haja uma grande demanda por UTI que os hospitais atualmente não têm condições de atender, tá? Então, o que eu tô falando para vocês é terrorismo? Não, gente, é realidade, porque pela estatística do que aconteceu, né, na China, na Coreia do Sul, Estados Unidos e Inglaterra fizeram a projeção estatística disso, e o Brasil também está seguindo essa projeção, e eles entenderam que a melhor estratégia para não chegar no caso como está na Itália, onde existem muitas pessoas morrendo diariamente, é melhor prevenir, é melhor o isolamento social, tá? Então, é importantíssimo você entender isso, porque também a transmissão do vírus, ela acontece por gotículas que são muito pequenas. A gente está falando de coisas de tamanho de gotícula que eu anotei aqui, são 5 micrômetros, é um negócio muito, muito pequeno, que fica em suspensão no ar, ou seja, no ambiente onde tem gente, principalmente lá no hemisfério norte, que eles estão no inverno, nos ambientes que são mais fechados, essas gotículas elas tendem a ficar em suspensão no ar por mais ou menos de 2 a 3 horas. Ou seja, a aglomeração em lugar fechado faz com que a transmissão do vírus ocorra de forma mais efetiva. E também a questão é a seguinte, uma vez que a gotícula se depositou numa superfície, o que vai acontecer? Essa gotícula, o vírus vai ficar vivo lá por dias. Por isso da importância da higienização das superfícies, né? A gente tem trabalhado muito isso com álcool 70, né? Tem que fazer a higienização das mãos, de tudo, de superfície, porque esse vírus ele tende a ter uma sobrevida na superfície bem longa também, né? Bom, então, gente, o que a gente tem que fazer? Isolamento social por pelo menos aí 15 dias, né? Então a gente precisa sim ficar em casa, aumentar os hábitos de higiene, lavar as mãos, limpar as superfícies, limpar a sola de sapato antes de entrar em casa para não trazer o vírus para casa, lavar também as embalagens quando for no mercado, pela saúde das outras pessoas, né, gente? A gente tem que entender que a gente está num momento que o outro é mais importante do que a gente, porque quando a gente entende que o outro é mais importante, a gente vai pensar diferente. Colocar-se em primeiro lugar traz sensação de desespero, você acha que ninguém pode te ajudar, que você está sozinho no mundo, e quando a gente pensa no outro, na verdade a gente vai gerar toda uma sequência aí de boas ações, né? Então, faça isso pelo próximo, faça isso pelo outro. Tenha uma boa higiene, tome cuidado com as suas vestimentas, né? Pela vida do outro. Bom, tendo dito isso sobre isolamento e sobre a parte de higienização, outra coisa importante para você fazer agora é você se informar, se educar sobre o que está acontecendo, só que você não fica o dia inteiro no celular se informando sobre isso, tá? Não fica o tempo todo, porque os algoritmos eles querem que você fique preso na tela assistindo o dia inteiro conteúdo que vai te deixar deprê, que vai te levar para o fundo do poço. Então, se você tiver... Você tem que ter um momento sim para se informar, você tem que ter um momento que você vai parar para analisar a situação que está acontecendo, né? Eu como gestora, eu preciso buscar a informação, mas eu estou buscando as informações nos órgãos que são
órgãos oficiais. Então, eu estou de olho sempre o que está acontecendo na Anvisa, né, que é importante, o Ministério da Saúde. Também estou me informando, né, pelos canais de comunicação do presidente, do governador e da prefeitura. Então, quando a gente olha essas comunicações oficiais, eles estão sendo muito rápidos, gente, porque a gente está vivendo uma outra era da informação, onde está tudo muito rápido, a transmissão da informação está muito rápida. E como eu falei também, dessas pessoas que eu confio, que são fontes de informação confiáveis para mim. Então, pelo amor de Deus, antes de você repassar qualquer mensagem, verifica se isso está de fato ocorrendo mesmo, se é confiável, porque senão você fica alimentando o estresse, alimentando a ansiedade, a depressão nas outras pessoas, tá? Então, você se informe, mas não fica vibrando nesse medo, porque o estresse ele vai liberar cortisol no sangue. Então, quando a gente tem esse hormônio cortisol, o que ele faz? Ele reduz a resposta do nosso sistema imunológico. Então, veja bem, se a pessoa não está doente, não tem o vírus, mas ela está se alimentando só dessas informações ruins de tragédia, ela tende a enfraquecer o próprio sistema imunológico. Logo, se ela, de repente, entrar em contato com o vírus, ela tiver com um sistema imunológico baixo, aí sim é problema. Então, o estado emocional que você alimenta, que você está, né? Esse estado emocional, ele vai gerar uma determinada bioquímica no seu corpo e você precisa se acalmar, você precisa manter o mínimo de tranquilidade possível para você não adoecer o seu próprio corpo. Isso a gente conhece também como psicossomática, né? Então, a mente, se ela tiver numa situação de negativa, ela vai querer encontrar uma coerência com o corpo e fazer o corpo ficar negativo também. Então, se você estiver se alimentando só de desgraça, só de notícias terríveis, né? Ai, o mundo está acabando, você tende a acabar com o seu sistema imunológico, tá? Então, não faça isso. Pelo contrário, vai lá, se informa, mas delimita um tempo aí para você assistir essas notícias e vai procurar coisa que vai te trazer para cima, que vai fazer com que você saia desse estado, beleza? Outra coisa importante, com relação ainda ao estresse, à liberação de cortisol, é você procurar ajustar o seu sono, dormir bem. Porque quando a gente dorme bem, a gente produz um hormônio que chama melatonina, que ela vai fazer com que todo o seu corpo se regenere. Só que a pessoa que vai com o celular na mão para a cama, leva o celular e fica com a luz no rosto, faz com que a produção da melatonina seja interrompida. Logo, o corpo não regenera, a pessoa não dorme direito, a pessoa acorda cansada, abaixa o sistema imunológico e fica propensa à doença. Então, você que está em casa, fazendo a sua quarentena, trate de manter-se longe de fonte de luz branca do celular logo perto da hora de dormir, porque você tem que fazer o seu corpo entender que é hora de descansar e ele precisa produzir esse hormônio que vai fazer o seu corpo todo se regenerar, tá? Outra coisa importantíssima nesse momento é você evitar o consumo de açúcar, o consumo de alimentos que são muito cheios de carboidrato, que são de origem de produtos refinados, industrializados. Por quê? Isso tudo é pró-inflamatório e quando a gente ingere alimentos que não são tão saudáveis, a gente também enfraquece o corpo, enfraquece o sistema imunológico, né? Principalmente quem tem diabetes, é perigosíssimo ingerir esse tipo de alimento, porque faz com que a pessoa fique mais propensa a ter problemas cardiovasculares, né? Então, gente, é muito sério mesmo isso. Outro ponto importante, mantenha-se ativa. Existe hoje uma série de aplicativos, tem muita coisa boa
que ajuda a gente a fazer exercício em casa, né? Então, nem que seja para você fazer polichinelo, eu mesma, né? Hoje de manhã eu fiz o meu exercício, eu tenho um aplicativo que eu vou colocar também o nome dele, que é o Fabulous, que eu tenho uma sequência de exercício de 7 minutos. Como eu não priorizei, né, até então a minha vida para fazer academia, eu falei assim, parada eu não posso ficar porque senão dá dor por conta da postura no trabalho. Então eu faço esse exercício de 2 a 3 vezes por semana e eu me sinto super bem, eu percebo que o corpo fica forte, a postura fica boa. Então dá muito bem para você fazer exercício em casa, né, usar esses aplicativos. A própria Nike tem um aplicativo muito bacana que meu esposo inclusive já usou. Então assim, temos recursos de sobra para não ficar parado, porque se o corpo fica parado, atrofia, dá dor, e aí você não quer passar uma quarentena cheia de dor, né? Mais uma coisa muito, muito importante que eu tenho feito, porque não é fácil, a situação realmente gera muita ansiedade, gera muito medo, mas uma forma de aliviar esse medo e ansiedade é com exercícios de respiração. Hoje, a gente também tem muita coisa bacana sobre como fazer exercícios de respiração e fazer meditação, porque na verdade quando você respira, quando você presta atenção na sua respiração, você já está meditando, né? Isso faz muita diferença para mim no alívio de ansiedade, no alívio de estresse, tá? Então, isso é algo importantíssimo para ser feito. Se você não tem o hábito ainda, aproveita esse momento que você tem mais tempo para você conseguir inserir um bom hábito como é o de respiração, nem que seja para você fazer 5 respirações, 10 respirações conscientes, de você fechar o olhinho, encher a barriga de ar e expirar lentamente. Isso traz consciência do presente, isso faz com que você fique mais calmo, que isso faz uma boa liberação de bioquímica boa para o seu corpo, né? Ao passo que o estresse libera o cortisol, né, que libera uma bioquímica ruim para o corpo. Quando a gente respira e a gente faz a meditação, a gente libera uma boa bioquímica para o nosso corpo, tá? E, enfim, eu quero falar para você então, né, dei essas dicas, mas eu queria fazer você enxergar a grande oportunidade que foi esse estalo que me deu na minha cabeça no sábado, né, porque eu parei, eu trabalhei até sexta, e aí com o comunicado, né, do governo que decretou o estado de calamidade pública, eu decidi então no sábado já cancelar toda a agenda. E no primeiro momento a gente entra em choque, a gente fica sem saber o que fazer porque é algo novo, né? Mas a partir desse momento que eu fiquei assim, né, muito pensativa, né, eu meditei bastante, de repente eu tive esse estalo, eu falei assim, nossa, o bem mais precioso que atualmente eu não poderia ter e que de repente apareceu no meu colo é tempo. Então, a grande oportunidade que eu tô tendo agora é tempo. Então a gente, sei lá, quantos dias ou quantos meses ou quiçá quantos anos faz que você não para na sua casa, que você não tem esse momento em família, ou ainda que você não tem realmente horas suficientes de convivência com a sua própria casa, né? De repente eu me vi numa outra dimensão e eu falei, caramba, eu não tinha tempo, agora eu tenho, né? E aí você começa a falar assim, beleza, o que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho, né? Porque acredito aí que pelo menos a gente deva ficar parado por uns 15 dias, né? Mas aí eu fiquei feliz e eu enxerguei essa oportunidade, né? Que é ter tempo. E eu queria que você também parasse para pensar, quais são as coisas que você, sei lá, faz uma lista aí de 3 coisas que você já disse, se eu tivesse tempo, eu faria tal coisa. Não sei se você gosta de desenhar, às vezes você gosta de cozinhar,
ou você gosta de tocar um instrumento, né? Como a gente vai passar mais tempo em casa, de repente você pode fazer uma receita específica, ou você pode pintar, né? Ontem mesmo eu pintei com meu filho, foi muito engraçado assim, porque ele pediu para eu desenhar e ele começou a pintar o desenho, só que ele logo, né, lógico, uma criança de 3 anos, logo se distraiu e de repente eu me vi pintando todo o desenho querendo chegar até o final, né? Eu fiz uma borboleta e quis pintar a borboleta até o final. Aí eu parei e pensei, mas quanto tempo fazia que eu não pintava de canetinha, que eu não usava a criatividade assim, né? Então, uma das coisas assim que a ficha que caiu para mim com relação a ter tempo é de realmente a gente fazer coisas que, se tudo estivesse correndo do jeito que estava, né, que não seriam possíveis. Bom, então eu estou falando para vocês que a oportunidade que existe dentro dessa crise, né, para mim, o que eu estou enxergando isso é como ter tempo, né? E quando a gente tem tempo, mas não tem um planejamento, a gente não pensou, né, o que a gente ia fazer com esse tempo todo, a gente no primeiro momento se desespera. Mas se você listar as coisas que você um dia disse que gostaria de fazer, pelo menos 3 coisas aí se você tivesse tempo, e de fato usar esses próximos dias para fazer isso, pode ser que você extraia alguma coisa boa, né? Mas eu vou compartilhar com vocês mais um insight muito pessoal que eu tive ontem, que conversando com o meu marido, eu estava muito preocupada, muito preocupada mesmo, assim. E é lógico que a gente sente medo, né? A gente sente medo porque o nosso dia a dia, né? No caso, como eu tenho empresa, a vida de outras pessoas dependem das minhas decisões, né? Então eu estava muito preocupada. E aí, conversando com meu marido, a gente faz as meditações, a gente gosta muito também de usar aromaterapia, que são os óleos essenciais, que eles nos ajudam muito a chegar em determinados estados emocionais, porque o óleo essencial ele faz isso com a gente, ele atua diretamente no sistema límbico, que é o controlador do emocional. E foi interessante porque eu percebi que essas preocupações, aquele peso que eu estava sentindo, era referente às situações, às dificuldades e às situações passadas que eu vivi, e não com relação ao futuro. Foi um negócio tão doido, porque assim, no momento que a gente se vê sem saber o que fazer, a gente lembra inconscientemente das coisas ruins que aconteceram no passado. E a nossa reação eu acho que assim, mais inconsciente, a nossa reação de prontidão é a gente não querer aquilo que a gente viveu no passado. Mas, gente, essa situação não é algo novo para vocês? Para mim é totalmente novo, né? Eu não tenho anos suficiente para ter visto alguma outra pandemia, né, como essa. Não sei se você já viu, mas é uma situação nova. É a primeira vez na minha vida que eu vejo o governo falar para a gente ficar em casa 15, 30 dias, né? Então, na verdade, é uma situação nova, não é uma situação antiga. Só que eu me peguei analisando, né, essa situação com olhos e receios do passado. E aí eu falei, mas acho que isso não faz muito sentido, né? Então, é lógico que existem uma série de coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa trabalhar, mas fato é novo, as coisas mudaram, tá? E eu queria deixar para vocês uma pergunta final e, sinceramente, responder essa pergunta logo em sequência, né, que eu percebi que dessa questão, né, dos receios das coisas passadas, isso já me trouxe muito alívio, me trouxe muita serenidade. E você, nesse momento de dificuldade, de crise, você quer se sentir melhor? Você quer ficar mais esperançoso ou esperançosa sobre o futuro que está por vir? Então responde essa pergunta. Quais são as 3 coisas
mais importantes que você tem que fazer agora, que vão fazer com que o seu futuro seja maior e melhor? Responde aqui, comenta aqui embaixo, que eu quero entender o que é que você está enxergando dessa situação toda. Você que trabalha na área da beleza ou você que está pensando em ingressar na área da beleza, o que é que você pode fazer? Quais são as 3 coisas importantes que você enxerga agora, que são importantes, que vão fazer com que o seu futuro seja maior e melhor? Coloca aqui, tá? E se você ainda não entrou no nosso canal do Telegram, vai lá, entra, né? O link também está na descrição, porque lá pelo canal do Telegram a gente consegue interagir melhor, não tem nenhum algoritmo atrapalhando a comunicação, decidindo se distribui ou se não distribui. Lá a gente vai sempre colocar as novidades do canal, perguntas, comentários, a gente vai sempre interagir, porque afinal essa é a razão, né, desse canal existir, é para elevar o mercado da beleza através de uma nova classe de profissionais que tem conhecimento, que tem técnica, que tem resultado, que é o cabeleireiro integrativo. Então, muito obrigada pela sua atenção e até uma próxima!